É tão bom estarmos conectados com a fé. Por isso que eu criei o nosso canal de transmissão. Você quer entrar neste nosso canal? Você quer fazer parte dele? Então, vai agora lá no Store, no meu Store, e você vai encontrar o link para entrar no meu canal de transmissão aqui desta rede social. E vamos interagir para que você tenha um crescimento espiritual, para que você tenha um entendimento espiritual, para que você tenha uma visão espiritual mais ampla, para que você possa desenvolver a sua fé, desenvolver a sua comunhão com Deus. O canal Você é Especial para Deus. Vai lá agora, clica e você já vai estar dentro para receber diariamente mensagens e assuntos profundos para a sua vida. Estamos aqui no Devocional 2024, falando sobre a Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse nesse ano. Estamos agora no livro de Números, capítulo 31, 32 e 33. O que me chamou a atenção na meditação deste devocional de hoje? Alguns pontos como: por que as virgens foram poupadas? Cedo ou tarde o fruto do pecado te acha. E não negocie com o inimigo. É importante que você envie para o maior número de pessoas o link deste devocional e também deixe o seu comentário para que possamos aqui então interagir sobre este assunto. O capítulo 31 do versículo 8 mostra novamente em cena Balaão. Balaão, você que acompanhou as mensagens anteriores do devocional, foi um aproveitador que era idólatra, cria em vários deuses e que colocou o Deus de Israel também no pacote de suas crenças. E ele era ganancioso. Sabe aquela pessoa que ela se vende, vai para quem paga mais? Era o caso dele. E a palavra de Deus aqui no versículo 8 diz que ele foi morto quando os filhos de Israel tiveram vitória sobre os midianitas. Ele foi um dos que deram conselhos para que se inserissem mulheres no meio dos filhos de Israel para que eles se prostituíssem, para que houvesse uma mistura de culturas e a idolatria dos midianitas entre os filhos de Israel. A Bíblia diz: mataram todo homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas: Evi, Requem, Zur, Hur, Reba, 5 reis dos midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Não tem jeito. Cedo ou tarde, a ganância, ela vai te deixar na mão. Foi o que aconteceu com Balaão. No versículo 16, nós vemos um detalhe muito importante que eu quero ler com você. Diz assim, olha só: eis que estas, por conselho de Balaão, se referindo às mulheres midianitas, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Você deve lembrar da atitude que Finéias teve de matar um israelita que estava praticamente tendo relação sexual dentro do arraial dos filhos de Israel com uma lança. Ele matou com uma lança e cessou a praga, porque ali era a cena em evidência do que estava acontecendo com os filhos de Israel ali naquela ocasião, se envolvendo com estas mulheres. A prostituição e a idolatria são 2 armas usadas pelo mal, inclusive nos dias de hoje, como por exemplo a pornografia. Muitas pessoas
muitos casais, muitos homens, mulheres têm destruído o seu relacionamento, destruído sua mente, o seu cérebro e, sobretudo, a sua vida espiritual por causa desta praga chamada pornografia. A pornografia, ela é uma prostituição virtual, é uma prostituta virtual. E muitos têm caído nesta cilada como os filhos de Israel, em Peor eles caíram. E a idolatria, que é colocar algo ou alguém acima de Deus. E isso traz grandes consequências negativas. No versículo 18, a palavra de Deus diz que as virgens foram poupadas. Isso é até uma lei que havia sido determinada, e você pode ver isso no livro de Deuteronômio 21, capítulo 21, do versículo 10 ao 14. Nesse capítulo 21, versículo 10 e 14, fala um pouco sobre isso. Essas mulheres que eram virgens e foram trazidas na vitória sobre os medianitas, com certeza elas não se envolveram nessa queda, nesse pecado que foi inserido pelas mulheres medianitas, porque elas não haviam ainda se envolvido com homem algum. Por isso elas foram poupadas. Deus é justo, né? No versículo 40, nós vemos que algumas virgens, elas foram entregues ao sacerdote. Elas foram entregues a Eleazar. Por que elas foram entregues? Elas foram entregues porque houve a divisão tanto dos bens como das mulheres virgens que foram trazidas nesta vitória. Elas foram utilizadas no serviço da tenda da congregação. Você pode ver sobre isso em Êxodo 38, versículo 8. Os medianitas, eles usavam mulheres em seus cultos pagãos com exploração ou explorações sexuais. Você pode ver isso lá em Números 25, no versículo 1 ao 3. E, obviamente, isso seria uma afronta da parte de Eleazar se ele assim fizesse. Então, elas foram usadas para o serviço na tenda da congregação. No versículo 49, nós vemos claramente que absolutamente nenhum que foi à batalha morreu. Por quê? Porque Deus deu a vitória. E, além de dar a vitória, livrou o exército de Israel. Quando você se submete em obediência ao que é ordenado por Deus, Deus te livra e Deus te dá a vitória. Você sai ileso, você sai sem nenhum arranhão. Ele te guarda, te protege e te dá a vitória. No versículo 6, no capítulo 32, nós vemos um detalhe muito importante. Quando as tribos de Ruben e a tribo de Gade, eles tomaram uma decisão dizendo que eles queriam ficar na Transjordânia, quer dizer, antes do Rio Jordão, sendo que a terra prometida era depois do Rio Jordão. Então, a palavra de Deus mostra que Moisés, ele disse o seguinte: porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Veja que quando você dá a sua palavra a alguém, você nunca pode deixar essa pessoa na mão. Você deu a sua palavra, então você deve cumprir com a sua palavra. Você nunca deve desamparar uma pessoa quando você der a sua palavra, que você estará do lado dela, que ela pode contar com você. Moisés, ele nesta ocasião, neste episódio, ele disse isso. Como assim? Vocês vão ficar do lado de cá e vão deixar os irmãos de vocês irem para a batalha? Não foi isso que Deus havia determinado. Aliás,
Moisés se indignou, porque, você imagina, Moisés que tanto queria ir entrar na terra prometida, ele não pôde entrar, você imagina. Ele vendo aquela cena, tipo, vocês estão malucos? Caminhamos até aqui, vocês estão na porta do paraíso, vocês vão ficar para trás? Havia uma indignação em Moisés. Capítulo 32, no versículo 14, mostra isso. E muitas vezes você se depara com essa mesma situação. Nada para morrer na praia, ou para trocar aquilo que Deus ele prometeu por uma coisa qualquer. Não faça isso. No versículo 23 do capítulo 32, Moisés ele deixa um ensinamento muito importante para nós. Quando diz assim: porém, se não fizerdes assim, dizendo para Ruben e Gade, as tribos, que eles iriam à batalha e voltariam para a Transjordânia. Ele disse: se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. Quer dizer, vocês vão pecar contra Deus se vocês não forem para a batalha com os inimigos, com os irmãos de vocês. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Minha amiga e meu amigo, não tem jeito. Quando nós pecamos, cedo ou tarde, o fruto do pecado vem. Talvez você esteja vivendo no pecado, praticando o pecado e aproveitando o pecado, o gostinho do pecado. Saiba que cedo ou tarde o pecado vai te achar. Ele vem. Então se arrependa enquanto há tempo. No capítulo 33, nós vemos uma mensagem muito especial. O mapa de 40 anos no deserto, traçado do Egito à terra de Canaã. É como se, sabe quando você, por exemplo, vai viajar e aí você faz o traçado no GPS e aí você, quando chega, aí você faz o desenho vendo por onde você passou? Foi isso que Deus fez nesse capítulo 33, mostrando passo a passo por onde eles estiveram. E sabe o que é importante? Deus deixou isso registrado para mostrar aos filhos que ele nunca desamparou os pais. Deus nunca nos desampara na nossa jornada. Aleluia, que maravilha. No versículo 50 ao versículo 56, nós vemos Deus falando: vocês vão remover os moradores destas terras. Por quê? Porque os povos destas terras afrontavam a Deus. Você pode ver isso lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 12 ao 21. Estas terras foram prometidas a Abraão e a sua descendência. Você pode ver isso em Gênesis 12, versículo 1 ao 9. Deus castigou a iniquidade destes pagãos, como está escrito em Deuteronômio 9, versículo 4 ao 6. Chega uma hora que aquilo que uma pessoa pratica, então a taça da ira de Deus, ela transborda. E foi exatamente neste momento em que eles chegaram, e aí Deus falou: agora varre esse povo e toma posse da terra. No versículo 55 e 56, Deus deixa claro que não deveria deixar ninguém sobreviver. Sabe o que significa isso? Não negocie com o inimigo e nem deis lugar ao diabo, como está escrito em Efésios 4 e 27. Não dê espaço para o diabo. Não deixe ele lá num cantinho da sua vida. Remova completamente, porque senão amanhã ele vai picar você como um escorpião que você deixa guardadinho dentro do seu quarto. Você é especial para Deus. Amanhã estaremos de volta.